Hoje vamos falar sobre relacionamentos kármicos, as relações mais difíceis que a gente tem dentro desse planeta. Existe um grupo de muitos e muitos espíritos chamado Conselho Kármico. O que eles fazem? Eles são os responsáveis por organizar exatamente aonde cada pessoa vai reencarnar na família e a categoria que ela vai ter dentro daquele lar, seja sendo mãe, pai, filhos, irmãos. Esse conselho, ele é responsável exatamente por organizar as formas que cada alma tem a aprender nesse contexto familiar. A primeira relação kármica que a gente tem é pai, mãe e irmãos, caso você tenha. Esse é o primeiro núcleo kármico da qual a gente se encontra. Dentro desse núcleo, a gente pode ter algumas divergências, alguns conflitos pequenos, médios, em grande escala. Muitos familiares antigamente já podem ter sido grandes inimigos. Sua mãe, ela pode ter sido sua esposa, seu pai pode ter sido seu filho, e assim sucessivamente, exatamente para em cada posição familiar vir um aprendizado. É muito falado, ou a gente caiu muito nessa utopia que a relação kármica você precisa amar aquela pessoa. Não. O relacionamento kármico você precisa, mais do que qualquer coisa, é não criar mais sentimentos densos pelo aquele outro. Então, se você conseguir neutralizar essa relação, você já está saindo muito no ganho. Não tem como você falar para uma pessoa da qual o pai abusou fisicamente, sexualmente, psicologicamente a vida inteira que ela tem que amar esse pai. Claro que não. O que ela tem que fazer é exatamente buscar ferramentas para neutralizar, para aquilo que ele fale não ter mais tanto peso na vida dela. Porque o principal motivo dessas relações é exatamente a gente conseguir limpar as memórias do passado, por isso que a gente reencarna de novo com as pessoas e a gente esquece, porque ainda estamos numa condição de desenvolvimento da espécie humana, moralmente, espiritualmente, que a gente não tem como saber o que a gente fez no passado. Se você olhar para sua filha hoje, que é uma criança de 3 anos, e saber que no passado você esquartejou ela, como é que você vai lidar com essa sensação? Não tem como. Então, o véu do esquecimento, ele ainda é utilizado como uma forma de proteção para que a gente não fique pior diante daquilo que a gente fez lá atrás. Hoje em dia, muitas pessoas falam, mas se eu não lembro, como é que eu vou fazer melhor? Você não lembra, mas você tem indícios. Você tem indícios da relação, como você se sente ao lado da tua mãe, como você se sente ao lado do teu pai, como você se sente ao lado do teu marido, como você se sente ao lado do teu chefe, dos colegas de trabalho. A maneira como o outro faz a gente se sentir é aquele registro que a gente já tem sobre a pessoa. Porque o que a gente sente em relação a esse outro não é você agora, não é a Mariana de hoje que sente algo em relação à dona Ana, é a Mariana do passado que vivenciou coisas com a dona Ana e seja por eu ter feito mal para dona Ana ou a dona Ana fez mal para mim, eu vou estar com esse sentimento nessa nova encarnação. E aí, diante desse momento planetário, que é a primeira vez na história da humanidade, em um nível social, que a gente tem a oportunidade de entender o que aconteceu lá atrás e ter ferramentas para tratar isso, a gente consegue neutralizar. Não querer ter contato com essa pessoa. O neutralizar não é apenas excluir a pessoa da sua vida totalmente, mas é principalmente as emoções e os pensamentos que ela gera dentro de você. Enquanto você conseguir neutralizar isso, não ficar mal, não surtar, não ficar tão triste, entre todos esses motivos, você vai estar conseguindo se libertar karmicamente dessa pessoa. O que a gente sempre fala é, o que o outro sente em relação a você é problema do outro. Se você está fazendo o seu trabalho, se você está se desenvolvendo, se você está buscando ferramentas e você está conseguindo neutralizar ou até gostar dessa pessoa, parabéns.
continua nesse processo. E aí as pessoas perguntam: Mariana, mas e aí? E essa outra pessoa em relação a mim? O que que vai acontecer? O que acontece normalmente, gente, é que seja nessa encarnação ou em uma próxima encarnação, essa pessoa ela vai reencarnar com outra pessoa da qual ela tem questões kármicas, aonde ela vai precisar aprender a mesma questão, o mesmo conceito, a base dos conflitos que ela teve com você, só que com outro no lugar. A gente se liberta karmicamente quando a mente, nessa encarnação, consegue se libertar do outro e quando a alma também se liberta dos vestígios do passado. E aí agora você vai pensar no seu pai, na sua mãe e nos seus irmãos. Olha nesse macro todas essas pessoas da sua vida e observa que primeiro vem na sua cabeça que você tem mais conflito. Sente esse conflito. Observe esse conflito e vê se hoje é algo utópico você conseguir neutralizar com as ferramentas que você tem agora o que você sente por essa pessoa. Agora imagina um outro cenário. Você e essa pessoa sem contato, distantes fisicamente, você se desenvolvendo, você entendendo, você fazendo terapia convencional, focando na mente. Por quê? Aqui em casa a gente brinca que existe a neurose espiritual, que significa o quê? Você vem com a pessoa em uma nova roupagem, em um outro cargo dentro da família, mas os sentimentos, pensamentos lá do passado vêm junto. Então a gente precisa primeiro tratar os conflitos dessa encarnação. Não adianta você querer ir atrás do que seu pai, do que sua mãe, do que seu marido fez com você se você não tem conhecimento nenhum sobre o que eles nessa encarnação influenciaram as suas questões. Primeiro foca no agora para depois utilizar ferramentas que vão te ajudar a entender tudo o que aconteceu no passado. E aí, voltando nesse outro cenário, você se imaginando fora dessa situação, desse contexto com a pessoa perto de você, com essas ferramentas, você acha que você em algum momento pode conseguir neutralizar esse sentimento? Você acha que se essa pessoa ela não estiver tão junto das tuas decisões, do teu dia a dia, e você conseguir criar esse espaço e esse limite de segurança, neutralizar é algo possível? Se você sente que sim, eu fico muito feliz por você. Se você sente que ainda não, fica tranquilo que tempo ao tempo a gente pode vir conseguir. Porque muitas vezes, quando a gente está vivendo um contexto familiar, kármico extremamente difícil, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Isso é muito normal. Porque, gente, são muitos e muitos sentimentos, são muitas e muitas memórias em relação a essas pessoas. Então, muitas vezes é necessário sair do contexto familiar, ver de longe a situação, criar esse amadurecimento, esse limite, esse distanciamento, para aí sim conseguir estar inserida no contexto familiar de uma outra forma. Relacionamentos amorosos. Esses são, na minha visão, um dos mais difíceis, se não o mais difícil. Por quê? Porque pai e mãe faz a gente sentir algo determinado. Marido, esposa, namorado, namorada fazem a gente sentir aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós e aquilo que a gente tem de pior dentro de nós. Os relacionamentos amorosos são a maior faculdade de desenvolvimento que todo ser humano pode ter. Não existe nada que vai te ensinar mais do que esse relacionamento. Depois disso, a fase da maternidade, da paternidade, se você for uma boa mãe e um bom pai. Então, o relacionamento amoroso, ele é extremamente conflituoso quando ele é kármico. Muito, 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 muito conflituoso. São raros os casos de pessoas num processo de relacionamento kármico denso que conseguem ficar juntas o resto da vida. É por isso que hoje em dia é muito comum ver casais que estão casados há 30, 40, 45 anos se separarem. Porque antigamente a mulher não tinha esse poder igual a gente tem hoje. Então aguentava muita coisa. As mulheres elas aceitavam muita coisa porque elas não tinham liberdade, autonomia. Hoje em dia, a nossa geração, a partir dos 30, 28,
é algo diferente. É algo que, nesse desenvolvimento entre pessoas, da qual você não precisa estar com o outro para te bancar ou financiar, caso você realmente não precise, é um desenvolvimento muito maior. Por quê? Aí vai estar um desenvolvimento, personalidade, comportamento, aonde ambos vão precisar crescer. E é aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega, porque no começo de um relacionamento amoroso é extremamente comum você achar que aquela pessoa é o amor da sua vida, que você encontrou a alma que vai seguir com você o resto da encarnação. Dá 2, 3 meses, começa a vir conflitos iguais ao passado. Já tive pacientes que chegaram falando: Mariana, eu não tenho motivo para não confiar no meu namorado. Não existe motivo, mas eu não confio nele. E não tá falando uma questão de insegurança, porque a pessoa também fazia terapia e tudo mais. E aí, dentro do processo, ela foi entendendo por que ela desconfiava dele. Então, tudo aquilo que a gente sente em relação ao outro dentro de uma relação kármica, tudo que eu tô falando aqui são relacionamentos kármicos, tá? É algo muito grandioso. Você vai amar muito a pessoa, você vai odiar muito a pessoa, você vai querer muito estar com a pessoa, você vai querer muito estar afastado da pessoa. É um mix de sentimentos constantes. Normalmente, você, mulher, pode estar ao lado do teu parceiro numa mesma encarnação onde você foi mulher no passado e ele teu marido, e assim sucessivamente. Até hoje foram raros os casos que a gente pegou aqui de pessoas que nessa encarnação é mulher e no passado era o homem da relação. Raríssimos os casos. Normalmente vai ser inserido no contexto que vivenciou esse relacionamento lá no passado. E aí, o que você precisa saber entender? O que você sente por essa pessoa não é o seu eu de agora. O apego, a saudade, a falta de amor próprio, a raiva, tudo isso que essa pessoa faz você sentir não é o seu eu dessa consciência. São registros de vidas e vidas e vidas que foram construídos. E dificilmente é uma encarnação também. Normalmente é umas 2, 3 no mínimo aí junto com a pessoa. Então imagina, se você desencarnou que antigamente a gente desencarnava mais jovem, né? Se você, mulher, desencarnou com 30 anos e você estava com essa pessoa desde os seus 15 anos, que era muito comum. Em uma encarnação você viveu tudo isso. Agora imagina outra que você viveu até 40 com a mesma pessoa. Imagina nessa que você pode viver até 70 com a mesma pessoa. São muitas memórias, gente, mas muitas memórias. E aí o que vai ficando em evidência? Normalmente, quando a pessoa ela começa esse desenvolvimento espiritual, não estou falando de autoconhecimento, ela começa imagens, um sonho. Ela pode estar na casa da pessoa, tomando banho, fecha o olho, vem outras imagens. Ela pode ter sensações ao lado desse outro. Isso é extremamente comum. Por quê? Porque a partir do seu desenvolvimento, você foi acessando regiões suas que sem esse desenvolvimento elas ficam bloqueadas exatamente para te proteger e diante disso te dá a oportunidade de você utilizar as ferramentas necessárias para ir transmutando essa relação. Então, gente, tudo isso é feito de uma forma muito bem orquestrada para a gente não surtar, para a gente não sair aí agredindo as pessoas, tirando a vida das pessoas, que era isso que acontecia muito no passado. Casos hoje de relacionamentos extremamente abusivos trazem de vidas passadas. O relacionamento abusivo que você vive hoje com o teu marido, com a tua esposa, com a tua namorada, com o teu namorado, você vem criando isso, na grande maioria das vezes, lá do passado. E aí também existe muito um contexto que algumas pessoas que não estão no desenvolvimento espiritual, mas elas buscam ferramentas para se autoconhecer, acabam chegando até elas que elas fizeram algo com o marido ou que o marido fez algo com elas e esse relacionamento é kármico. E aí muitas mulheres, elas acabam continuando na relação exatamente para utilizar isso como justificativa. Ai, não, mas no passado ele fez isso, aqui a gente está tendo a oportunidade de fazer diferente, então eu preciso estar nessa relação porque eu fiz mal para ele lá atrás, ele fez mal para mim, e agora a gente tem condição de fazer o bem. Meu amor, presta atenção aqui. Você está repetindo. A probabilidade de você estar repetindo o que você viveu no passado é 99,9%. Se você não faz análise, se você não tem um bom
terapeuta junto com você, se você não tem desenvolvimento espiritual, você nunca vai saber se você está fazendo diferente. Porque todos nós estamos repetindo. Lembra que eu falei que a gente brinca aqui em casa da neurose espiritual? Então, no passado, eu vivenciei coisas com meu pai e com a minha mãe. Nessa encarnação, eu venho e vivencio questões parecidas, algumas, e outras totalmente o contrário. Dentro da análise, vai falar que a gente está repetindo o padrão da mãe e do pai e todo o contexto do ambiente. Para a gente só vai somatizando mais e mais questões. Então, eu quero que vocês tenham isso muito claro dentro de vocês, que o foco principal da relação kármica é você não produzir mais sentimentos densos e conseguir sanar os que já estão dentro de você, que você não é obrigada a amar a pessoa. E dentro desse relacionamento kármico amoroso, falando por assim, você vai precisar tomar muito cuidado, porque muitos homens que continuam sendo agressivos hoje, eles eram tanto ou mais no passado. E você vai ter vestígios, você vai perceber isso. E a cada passo do seu desenvolvimento, as coisas vão ficando mais claras. O plano espiritual conversa com a gente através de sinais, gente. Se isso aqui é um sinal para você, se essa relação ela é kármica, se ela não é, e tudo mais, talvez você esteja sendo respondido agora. Vai ser muito difícil você identificar se a sua relação ela é kármica ou não. Realmente você vai precisar ter um bom processo de autoconhecimento e de desenvolvimento espiritual, porque muitas relações hoje em dia, sem ser kármicas, elas podem ter os mesmos indícios do que um relacionamento de tamanha densidade. Eu vou usar algumas histórias aqui para vocês terem alguns exemplos. Uma questão em relacionamento kármico familiar. A gente teve uma paciente que ela, durante muitos anos, ela tentou engravidar. Ela teve 8 abortos espontâneos, 3 gravidez ectópicas e 3 in vitro. Os filhos dela hoje têm 23 anos e é um casal de gêmeos. Então imagina quanto tempo essa mãe esperou para ter essas crianças. Passado anos e anos, quando as crianças nasceram e foram crescendo, ela percebeu que um dos filhos tinha uma relação com ela muito conflituosa. Muito, muito conflituosa. Um dos filhos morria de ciúmes dela desde sempre. Ela chegou pra gente já tendo uma boa base de conhecimento por si, porque a gente não faz processo de regressão em quem não faz terapia. E aí a gente começou a investigar esse processo todo no passado. E a gente levou algumas sessões de regressão para ela acessar vidas. Não foi apenas uma vida, foram algumas vidas aonde essa criança e ela vivenciavam coisas extremamente conflituosas, desde abandono, desde agressão, entre outras coisas. Então ela teve que ir atrás das questões dessa encarnação que os filhos faziam ela se sentir, e aí quando ela teve uma bagagem e entendeu que ainda tinha questões a serem olhadas, ela procurou um processo de regressão para complementar. Quando a gente foi acessando as memórias, ela chorava tanto, 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 que ela olhava assim e falava: agora eu entendi o porquê que essa pessoa sente tudo isso por mim. Agora eu entendi o nível de ciúmes desse meu filho comigo. Agora eu entendi porque nunca quer sair do meu lado. Agora eu entendi porque tem esse ar de superioridade em relação ao irmão. Isso é muito comum também em relacionamentos kármicos de irmãos. Se estão como irmãos, é porque tem que ser igualitário. Você vai perceber se seus filhos ou você, irmão, um se sente a mais do que o outro. Exatamente, já vem nesse contexto de ambos estarem na mesma categoria, porque esse amor e esse desenvolvimento, ele precisa estar lado a lado. E aí, nesse processo, foi muito bonito e foi muito marcante pra gente aqui, exatamente pela quantidade de vezes que ela tentou engravidar. E nessa gravidez que ela conseguiu ter as crianças, eram trigêmeos. O terceiro morreu com 3 meses. Então, assim, ela sofreu muito ao longo da vida para ter esses filhos. E quando teve, era uma situação muito conflituosa, muita, muita, muita briga. E isso é um grande sinal de uma relação kármica. Então, olha na história de vocês, entenda que qualquer ferramenta espiritual, ela só vai auxiliar se você já tiver uma boa bagagem de conhecimento do que essa pessoa desperta você nessa vida. Outros casos, relacionamento kármico amoroso. Gente,
Esse é o mais comum de triângulo amoroso, é o mais comum. É incontáveis as vezes que a gente atendeu aqui pessoas que estavam com um obsessor kármico por conta de amor pela mulher ou de rivalidade com o marido, porque amava a mulher, porque antigamente era assim, né, não lembro se vocês sabem, mas antigamente mulher não valia nada perante o olhar masculino, era só uma posse, e aí o homem tirava a vida do outro homem, sequestrava a mulher, e era tudo isso que a gente vê aí em filme. E é assim mesmo, tá? Aqui a gente atendeu muitas pessoas vivenciando relacionamentos kármicos com obsessores, exatamente do contexto que viviam no passado. Eu lembro que teve uma paciente que ela tinha um relacionamento amoroso e o namorado dela tinha um obsessor kármico com ele há muito tempo, mais de 10 anos assim. E nesse contexto, quando ela chegou, os mentores, a gente tudo vai conversando, né? A gente aqui, os mentores da pessoa, então eles vão passando as informações. Falou que a gente precisava conversar com o homem, aí precisava ser tratado o homem para esse obsessor ele conseguir entender que aquela pessoa não é mais o personagem do passado, porque é isso que muitas vezes o obsessor kármico, ele está ao lado da pessoa. Ele não tá pela Mariana de hoje, ele tá pelo que a Mariana foi no passado e fez ele sentir no passado. Por isso que a gente chama esse de obsessores kármicos, e é um outro tipo de atendimento, porque esse obsessor ele não adianta amarrar ele e levar ele para qualquer lugar do umbral. Não, esse obsessor precisa ser doutrinado, existir o perdão de ambas as partes, do encarnado, do obsessor. Mas voltando para a história. E aí, quando a gente atendeu ele, o obsessor falava: eu só estou com ele até hoje por conta dela. Porque no passado ela era a minha mulher e ele era o meu melhor amigo e ele me tirou ela. Ele me matou para ficar com ela. Isso era muito comum, tá, gente? Oxi, como era comum isso, viu? Envenenamento era a coisa mais fácil no passado de você tirar a vida de uma pessoa. Então, esses casos a gente já pegou muitas e muitas vezes. Outro tipo de conflito de relacionamento kármico profissional, que também existe, viu? E esse é complicadíssimo. Muitas vezes a pessoa que está no cargo acima de você, ela já pode ter sido seu inimigo, seu amigo, e esse conflito muito grande acontece. A gente teve uma paciente que ela enfrentou no trabalho dela questões assim horríveis em relação à chefe. Realmente abusivas no nível de maldade dessa chefe ir até pessoas para fazer trabalhos físicos, deixar ela cada vez mais doente, porque no passado elas já eram inimigas, não eram da mesma família, mas eram pessoas que tinham um convívio social e uma tinha ódio, raiva da outra e queria ter a vida da outra. Então, nessa se reencontraram no ambiente profissional, exatamente para que essa relação ela seja distante, não no ambiente familiar, mas que elas conseguissem, através do trabalho, que é uma forma de você exercer, de você melhorar e se desenvolver como pessoa, equiparar tudo isso. E não conseguiu. Não conseguiu no nível dessa chefe, teve que ser mandada para outro setor, porque realmente o nível dela de maldade com essa paciente era algo muito grande. Então, assim, gente, todos nós estamos vivendo muitos relacionamentos kármicos, que significam relacionamentos do passado. Aqui a gente está falando numa questão mais densa, mas obviamente existem relacionamentos kármicos maravilhosos, pessoas que você encontra e parece que você já conhece há anos e você acabou de conhecer. São esses reencontros que são colocados na nossa jornada exatamente para fazer com que essa caminhada terrena não seja tão difícil. Então, os seus amigos, os seus irmãos que você tanto ama, sua mãe, o seu pai, aquelas relações boas que potencializam aquilo que você tem de melhor também são considerados relacionamentos kármicos. A gente está falando aqui nesse nível mais pesado exatamente para dar um direcionamento para vocês. Mas qualquer pessoa que você encontre na sua vida e você sente algo muito bom em relação a ela, uma proximidade, uma afinidade, um amor muito genuíno, grande mesmo, é porque você já conhece aquela alma, na mesma proporção do outro lado.
É a famosa frase: o meu santo não bateu com o da pessoa e eu nem conheço ela direito. É porque já traz essa memória em relação a tudo isso. Então saibam que enquanto a gente não toma consciência, estamos todos repetindo. A intenção desse episódio é fazer com que você consiga enxergar o todo e busque ferramentas. Foca no seu desenvolvimento. A relação kármica que o outro tem em questão de você é um problema dele com você. Enquanto você estiver se desenvolvendo para sanar essa questão e não acumular mais para a próxima, você já está saindo no ganho. E muitas pessoas são órfãos de pais vivos. O que significa isso? Que a mãe, que o pai não desencarnou ainda, mas emocionalmente essa pessoa não tem afeto. É a mesma coisa do que aquele ser não estar ali fazendo o seu papel como mãe e pai. E isso também pode vir de uma questão kármica. Então, gente, utilizem todas as ferramentas que a gente tem hoje para conseguir da melhor forma, dentro dos teus limites, entender essas histórias, se distanciar se é o melhor para você. Numa porção de relacionamento kármico, não adianta você pegar suas coisas, se mudar para o meio do mato e essa pessoa ela ainda ter peso dentro de você. O relacionamento kármico, quando ele neutraliza o outro, o que ele faz, o que ele fala, não tem mais peso por mim. Então, se você tá achando que essas relações kármicas elas vão melhorar, você pegar sua mochilinha e morar no meio do mato, não. E se você estiver no meio do mato, pensando, sentindo essa pessoa em qualquer momento te mandar uma mensagem, ou você souber uma notícia dela e te desestabilizar, de nada vai adiantar. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que tenha levado algum conforto ou algumas explicações. Saibam que estamos vivendo nessa encarnação a nossa melhor versão, exatamente pelas oportunidades que temos de ferramentas de nos tornarmos pessoas melhores. Ficamos por aqui. Até mais! Tchau, tchau!